Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Ana Rogéria e vocês estão no canal mostrando como se faz. E no vídeo de hoje eu trouxe ideias com latas. Para essa ideia eu vou usar uma lata de milho, mas você pode usar qualquer lata que você tiver aí em casa. A primeira coisa que eu sempre faço é amassar essa beiradinha para não correr o risco de se cortar. E como eu vou pintar essa lata, eu vou primeiro dar uma mão de primer. Deixei secar e passei mais uma camadinha de primer. E passei primer por dentro da lata também. E para pintar eu vou utilizar tinta acrílica da Acrylex na cor rosa bebê. E olha que graça que fica essa lata, eu adoro latas pintadas por dentro. E para decorar eu vou usar essa linha, você pode utilizar qualquer linha que você tiver em casa ou corda de sisal também dá certo. Comecei dando 3 voltas da linha na parte de cima da lata. E agora vou medir mais ou menos um tamanho da lata, deixar mais um pedaço ainda e vou cortar a linha. Vou pegar outro pedaço da linha, mais ou menos assim, desse tamanho como eu mostro. A linha dobrada no meio e sendo mais ou menos o dobro da lata. E recortei outros pedaços da linha. A quantidade desses pedaços vai depender da largura da sua lata. Agora, essa linha que eu recortei, eu vou dar um nó na linha que está presa na lata. Aí aperto bem o nó e acerto ele bem aqui nessa região. E agora eu vou dar um espaço nessa linha e vou colocar outra linha dando um nó novamente. Aperto o nó e coloco bem na posição que eu quero. Deixo a mesma distância de uma linha para outra e coloco outra linha e aperto o nó novamente. E vou fazendo isso até preencher toda essa linha que vai em volta da lata. E essa linha agora é só colar. O próximo passo é você pegar uma linha de cada lado e aqui eu vou dar um nó. E agora é só fazer a mesma coisa com a linha do lado. Esse nó ele tem que ficar na mesma altura e ser do mesmo tamanho do outro nó que eu já fiz. Depois que eu completei uma linha de nó, eu vou fazer a outra linha. E para isso agora eu vou pegar também uma linha de cada lado. E aqui ainda dá para dar mais um nó ainda e fazer mais uma linha. E vai ficar muito bonito depois no final. E aqui para finalizar é só puxar assim um pouquinho e colar essa linha na parte de baixo da lata. E o excesso da linha é só recortar com a tesoura. E para finalizar o acabamento na parte de baixo, é só dar mais ou menos umas 3 ou 4 voltas com a linha em volta da lata. E olha que fofura que ficou essa lata, ficou muito linda. E agora eu vou colocar essas pedrinhas aqui. E eu fiquei em dúvida se colocava em cima de cada nó ou se colocava na parte de cima. O que vocês acham? E eu decidi colocar apenas nessa parte da linha, na parte de cima e na parte de baixo. E você, colocaria na lata toda? E olha que delicadeza, que fofura que ficou. E você pode fazer da cor que você quiser. E olha que gracinha para você fazer de decoração aí na sua casa, decoração de uma festa, dar de presente. Você pode colocar flores ou você pode fazer com porta-canetas. Para essa ideia eu vou usar 2 latas de atum, dessas redondas. E vou fazer um porta-joias e vou juntar as 2 latas assim. Mas primeiro eu vou encapar. E para isso eu vou usar esse jeans que eu já tinha aqui em casa. Recortei um jeans com uma sobra maior na parte de cima e colei na lateral da lata. Essa parte do jeans que sobrou na parte de cima da lata, eu vou colar para dentro da lata. E na parte de baixo, essa sobra do jeans eu vou recortar. E vou fazer a mesma coisa para a outra lata.
Nessa parte de baixo da lata, você pode aplicar um pouquinho de cola quente para segurar melhor. E aqui no fundo da lata eu também vou encapar com jeans. Passei cola quente e coloquei um pedaço de jeans. E depois é só recortar o excesso. E a lata encapada ficou assim. Para essa parte aqui, para o acabamento, eu vou colar essa renda branca. Olha que gracinha que fica, já fica com o acabamento aqui. E na parte de cima eu vou decorar usando rosas de EVA, essas mini rosas que eu já ensinei aqui no canal. E essa parte aqui vai ser a tampa do meu porta-joias. Para a parte de baixo do porta-joias, eu recortei um círculo no EVA e vou colar no fundo da lata. Eu recortei uma tira de EVA com mais ou menos um dedo maior do que a lata e vou colar aqui por dentro. Primeiro posiciono o EVA para ele ficar bem certinho e bem justinho, e depois é que eu colo. E aqui na parte de baixo da lata eu também vou colocar uma renda para fazer o acabamento. E olha que gracinha, você já tem um porta-joias. Essa é a parte de baixo e agora é só colocar a tampa. E a tampa é bem fácil de colocar porque ela vai encaixar certinho no EVA da parte de baixo. A função desse EVA é fazer com que a parte de cima se encaixe direitinho e ela não fique saindo e fique funcionando como uma tampa mesmo. E aí é só você colocar as suas bijuterias, joias, fazer como um porta-trecos, o que você quiser. E é claro, você pode decorar ou encapar com a cor que você quiser e fazer do jeito que você quiser. Comecei retirando o rótulo da lata e essa lata aqui eu achei uma grande dificuldade nela foi tirar essa cola que ela tem aqui. Eu primeiro lavei bem, né, e tirei todo esse papel aqui grudado. E para tirar esse grude, eu fiz uma misturinha usando óleo de cozinha e bicarbonato de sódio. E passei aqui várias vezes, depois passei o papel para tirar essa cola. Eu tive que tirar toda essa cola porque como eu vou pintar, não pode ter essa cola porque senão a tinta ela não gruda direito na lata. E aqui eu tenho a lata limpinha e como eu vou pintar, eu vou começar passando uma camada de primer. Passei o primer na lata toda, mas apenas na parte de fora. Passei uma camada de primer e deixei secar. E pintei toda a lata com a tinta acrílica na cor concreto. Passei primeiro uma demão de tinta, deixei secar e depois passei mais uma demão da tinta. E para decorar eu vou usar essa esteira de bambu, mas eu vou recortar aqui um pedaço e vou soltar todos esses bambus. E aqui eu vou cortar com a tesoura porque é bem fácil de cortar esse bambu. E agora eu vou desmanchar essa esteira tirando todos esses bambus para eles ficarem soltos. E eu cortei os bambus com 7 centímetros. E agora eu vou colar em volta da lata. E aqui eu estou usando a cola universal, mas depois vocês vão ver que eu também usei a cola branca porque também dá certo. E fui colando um encostadinho no outro. O que acontece é que a lata na parte de cima ela é um pouco mais estreita do que a parte de baixo. Então aqui você tem que ir separando um pouquinho o bambu um do outro para depois não ficar um espaço muito grande no final quando você estiver terminando de colocar os bambus. E aí ficou assim, eu acho que ficou bem legal. E aqui você pode deixar a cor original do bambu, mas eu achei melhor escurecer que combinava melhor. Então vou passar o betume de Judeia nesse bambu. E aí também vai de gosto, né? Eu gosto desse bambu mais escurecido. Coloquei o betume de Judeia em um papel, coloquei aqui umas luvas e peguei uma esponjinha e fui aplicando o betume de Judeia. E vou fazer uma etiqueta usando uma cortiça. Recortei assim um retângulo e vou escurecer também com betume de Judeia.
E vou colar essa etiqueta bem aqui na parte onde está o bambu, bem aqui no meio da lata. E aqui nessa etiqueta você pode escrever o que você quiser. E aqui eu estou usando uma caneta Posca. E também passei o betume de Judéia na lata para fazer esse efeito. E aqui, para dar um charminho a mais, eu peguei essas bailarinas, vou cortar aqui as perninhas dela e vou colar aqui na etiqueta. E colei 4 bailarinas, fazendo os 4 cantos aqui da etiqueta. E para proteger, você pode usar o verniz em spray. E está pronta a minha lata, olha que linda essa cor, eu adorei essa cor concreto. E eu vou usar na cozinha. Vou colocar as minhas colheres de pau. Olha que graça que fica aí na cozinha com as colheres. E você pode fazer um conjunto, fazendo várias de outros tamanhos para colocar outros talheres também. Para essa ideia eu vou usar essa lata de leite. Ela é uma lata maior, mas você pode fazer com qualquer lata que você tiver em casa. Vou começar passando o primer para proteger a lata e ajudar na fixação da tinta. Passei o primer em volta de toda a lata e também na parte de baixo e na parte de cima. E vou passar apenas uma mão do primer. E agora eu vou pintar com a tinta branca PVA. Passei uma mão de tinta, deixei secar e agora vou passar outra mão de tinta. E aqui eu pintei apenas nas laterais da lata. Na parte superior e na de baixo eu não pintei porque depois eu vou pintar com uma tinta escura. E vou fazer uma decopagem usando esse papel de decopagem que eu já usei aqui no canal, fiz uma live com esse papel e já usei aqui uns pedaços. E agora então eu vou recortar mais uns pedacinhos para fazer a decopagem nessa lata. E fui recortando, fazendo recortes aqui dessas flores. Recortei também alguns galinhos e folhas também. E agora vou fazer a decopagem na lata. Para fazer essa decopagem eu vou usar a cola em gel. Eu uso essa aqui da Acrylex. Posiciono a flor aonde eu quero que ela fique, passo cola na lata e depois eu aplico o papel. E aí sim eu passo a cola por cima do papel. Se você for usar um guardanapo para fazer esse tipo de decopagem, como o guardanapo é mais fininho, você pode colocar o guardanapo em cima da lata e aplicar a cola só por cima, que ela vai ficar bem coladinha. Nesse tipo de papel, o ideal é você passar a cola por baixo e depois vem com o pincel com a cola e passa por cima do papel também. E fui colando várias flores aleatoriamente, uma para cima, outra para baixo. Não tinha aqui um sentido certo para colar. E a quantidade vai depender do gosto. Se você gosta de mais, você coloca mais. Se quer menos, coloca menos. Eu acho que assim já está ótimo. E agora eu vou usar esse stencil que chama Flores da Acrylex e vou usar apenas essa parte aqui que tem essas folhas. E vou pintar com uma tinta acrílica fosca na cor verde oliva. Posicione o stencil onde eu quero que ele fique, coloco a tinta no pincel e retiro o excesso. E aí é só você ir dando batidinhas. E assim eu fui preenchendo esses espaços vazios, usando sempre esse stencil de folhas. E eu resolvi também fazer a palavra love. Eu vou usar esse stencil que tem escrito love e vou fazer a mesma coisa. Vou dando batidinhas com o pincel com tinta, mas lembre-se sempre de tirar o excesso da tinta para não borrar quando você for dar as batidinhas em cima do stencil. E agora com a tinta acrílica na cor verde oliva, eu vou pintar a borda da lata. E também vou pintar nessa bordinha que tem aqui do lado exterior da lata. E também vou pintar a borda inferior. Ah, e aqui eu estou usando um pincel macio e chato. Assim fica mais fácil de você pintar essa bordinha o mais retinho possível.
E vou fazer uns detalhes acrescentando um pouquinho mais de tinta para ficar mais bonito e dar um ar agora um pouco de envelhecida essa lata. E agora eu peguei um pincel Pituá, que é um pincel mais duro. Se você não tiver esse pincel, pode ser com um pincel de cerdas naturais ou um pincel assim mais durinho. Peguei um pouco da tinta e tirei bastante o excesso mesmo da tinta. E agora eu vou só como se eu estivesse sujando a lata. Vou só passando bem de levezinho, como se eu estivesse mesmo sujando a lata. E olha que gracinha que ficou essa lata. É bem fácil de fazer e bem fácil. Você pode alternar as cores, fazer aí a cor de sua preferência. No interior da lata eu não vou pintar. E para decorar eu recortei essas duas tirinhas de couro e vou colar nesta posição. E colei com a cola quente, colei uma de cada lado. E para o acabamento você pode usar, por exemplo, uma bailarina como essa, mas eu achei ela muito dourada. Mas eu peguei esse botão que tem essa parte redondinha no meio, que eu achei que combina mais aqui com a minha lata, e assim eu desmontei o botão e vou recortar essa parte de trás. E aí já vai ficar aqui uma pedrinha que vai combinar aqui com a minha tira de couro e com a minha lata. E aí é só você colar com a cola quente. E para proteger eu vou usar um verniz acrílico fosco. E olha que gracinha que ficou essa lata, eu acho que super combinou aqui a tirinha com couro, o verde oliva e as flores. E você pode usar para decorar a sua casa, pode usar na cozinha, pode colocar bolachas, por exemplo, pode usar como organizador, colocar os seus pincéis ou pode colocar flores. Para essa ideia eu vou usar esta lata e vou precisar de 3 latas. Essa lata aqui é daquelas que não precisa abridor para abrir e por isso ela tem essa bordinha aqui. Mas eu preferi retirar e para isso eu vou usar um abridor de lata e fiz a mesma coisa para as outras latas. E para decorar as latas eu vou usar EVA. Coloquei a lata sobre o EVA e agora com um palitinho de churrasco eu vou fazer a marcação do fundo da lata. E depois é só recortar o círculo. E esse círculo vai ser para colar no fundo da lata, na parte interior da lata. Recortei uma tira do EVA medindo 26 centímetros por 5 centímetros. E esse EVA eu vou colar no interior da lata. Primeiro vou usar aqui um pouco da cola branca para fixar o EVA, porque se eu fizer com cola quente na parte interior, na hora de colocar o EVA, pode ser que de um lado seque a cola, ou cola de um jeito, ou cola do outro, e aí pode ficar torto. Então eu acho mais fácil fazer desse jeito que eu vou fazer. Primeiro passo a cola, espalho com o pincel e agora posiciono o EVA e vou esticando assim, puxando ele para ficar na parte interior toda da lata. E como a cola branca demora um pouco para secar, eu fui colando em algumas partes com um pouquinho de cola quente. E agora, essa parte do EVA que está sobrando na lata, eu vou virar para fora. Por isso é que eu fui dando algumas gotinhas de cola quente, porque com a cola branca ia demorar muito para secar e aí não daria certo. E agora é só colar esse EVA aqui por fora usando a cola quente. E aqui no final do EVA eu fiz de duas maneiras. Esse eu passei um EVA sobre o outro, deixando essa bordinha a mais. Ou você pode cortar o EVA bem justinho, sem sobras. E aqui quando você for finalizar, é importante você puxar o EVA, passa a cola primeiro por baixo e depois puxa o EVA para fazer essa união aqui ficar assim, ó, perfeitinho. Mas se você não conseguir, não tem problema, pode passar o EVA por cima na mesma. E fiz a mesma coisa em todas as latas. Peguei 3 palitos de churrasco e vou uni-los com uma fita crepe. Mas aqui é muito importante deixar essa parte do palito bem certinha, não pode ficar um palito maior do que o outro. 2 pedaços de fita crepe já é o suficiente para segurar. O próximo passo é encapar esses palitos com a corda de sisal. Essa minha corda ela tem 2 milímetros.
E muitas vezes vocês me perguntam aonde encontrar essa corda de sisal. Essa aqui eu compro nas lojas Tricolândias, que eu vou deixar o site aqui para vocês. E fiz 2 hastes dessas. E agora eu vou colar as latas nessas 2 hastes. Primeiro passo a cola quente na lata e depois posiciono o palito desse jeito como eu mostro. E aí aqui é muito importante você segurar o palito até a cola esfriar ou até a cola colar. E vou repetir a mesma coisa para o outro lado. E aí vou colando as outras latas. A distância de uma lata para outra vai depender do tamanho que você vai querer. E para esconder a lata e decorar, eu também vou usar corda de sisal. Para colar a primeira linha da corda de sisal, eu vou usar a cola universal, porque ela vai colar aqui mais rápido e eu acho que vai ficar melhor. E a partir da segunda, eu já vou usar a cola branca. Aí é só você aplicar a cola branca, espalhar com o pincel e vai enrolando a corda de sisal na lata. E essa corda de sisal vai passar por cima dos 2 palitos também. E assim fui passando a corda de sisal até deixar sobrar só um pedacinho do EVA. E olha que legal que ficou, eu achei que ficou muito bonitinho, eu amei. E agora aqui você pode decorar do jeito que você quiser. Eu vou colar aqui esses verdinhos que eu gosto muito. E vou colar um de cada lado. E é claro que precisa aqui de uma florzinha para ficar mais fofinho ainda. E para isso eu vou usar essas mini florzinhas. Ela vem assim num raminho, mas daí eu fui cortando uma por uma. E olha que gracinha que ficou. Eu fiz a decoração só na parte da frente. A parte de trás eu vou deixar assim. Mas você pode fazer dos 2 lados. E eu vou usar essas 3 latinhas como um porta-joia. E olha que legal que ficou. Imagina aí em cima da sua mesa. Você pode colocar assim aquelas bijuterias ou joias que você mais usa no dia a dia e deixar elas aqui em cima guardadas. Mas também já tive outra ideia aqui de não encapar com EVA e usar como vasinhos de suculenta. Para essa ideia eu vou usar esse tipo de lata. São latas de pêssego enlatados. Mas você pode usar qualquer lata que você tiver em casa. A primeira coisa que fiz foi retirar esse rótulo e limpar muito bem a lata. E vou usar 2 latas. Esse tipo de lata fica aqui essa rebarba que ela pode machucar a mão. Por isso é muito importante amassar. E para amassar eu sempre faço com alicate. Vou começar passando uma camada de primer por dentro da lata e na parte de fora vou passar só nessa parte lisa. Como a lata é meio amarela, eu decidi passar 2 mãos de primer. Mas aí vai depender da sua lata e do seu gosto. E o primer ficou só por dentro e na parte de fora apenas nessa parte de cima. E agora vou pintar com essa tinta PVA da Acrylex na cor turquesa. E também vou pintar por dentro e por fora apenas na parte de cima da lata. E as 2 latas estão pintadas desse jeito. E para essa parte que não está pintada, eu vou encapar com tecido. E aqui na parte de cima do tecido, o ideal é você fazer uma barrinha. E eu vou fazer com cola universal. Você pode fazer com cola quente, cola de tecido ou até costurar. E para colar o tecido na lata, eu vou usar essa cola da Acrylex, que é a cola Atelier branca. Aí é só aplicar a cola, espalhar bem e colocar o tecido por cima. Aí o tamanho do tecido eu cortei um pouco maior do que a lata, para depois fazer a parte de baixo também da lata. E assim, essa parte de baixo da lata eu vou fazer cortes em volta de todo o tecido e colar para dentro da lata. E aqui, para ser mais fácil, eu vou colar com a cola quente. E aí agora na parte de baixo, para fazer o acabamento, é só você cortar um círculo e colar.
E a lata ficou assim, olha que gracinha que ficou. E eu fiz a mesma coisa para a outra lata. E essas duas latas eu vou usar penduradas. E para pendurar, eu vou usar esta corda de sisal, que eu vou colar aqui na parte de trás da lata. E vou colar mais um apenas para ficar diferente. Lembrando que se você for colocar alguma coisa pesada dentro das latas, o ideal é você furar a lata e amarrar a corda de sisal, porque a cola quente pode depois descolar. Ou você pode colocar aqui um reforço de tecido, reforçando essa colagem. E fiz a mesma coisa para a outra lata. E para pendurar as latas, eu vou usar palitos de churrasco. E para ficar mais resistente, eu vou usar 3 palitos, que vou colar os 3 juntos, mas num formato de triângulo. Primeiro colo 2 palitos e o terceiro eu vou colar em cima desses 2, que assim vai ficar muito mais resistente e não vai correr o risco de quebrar. E para ficar mais bonito, eu vou encapar esses palitos. Para isso, recortei um pedaço de tecido e vou colar com a cola branca. E assim os palitos ficarem encapados, mais resistente e mais bonito. E agora é só pegar esse palito encapado e colocar por dentro das 2 cordinhas nas 2 latas. E para pendurar é só pegar outro pedaço de corda de sisal e amarrar nas pontas do palito. E olha como ficou legal, e agora é só você pendurar por esta parte aqui da corda de sisal. E aqui dentro dessas latas você pode colocar o que você quiser. Olha, dá para colocar lápis, canetas, olha que legal você pendurar aí no seu escritório, vai ficar bem bonito. Você também pode colocar flores. Você pode colocar flores artificiais, pode plantar plantinhas, fica bem legal também. Você pode usar para guardar escovas, cremes, dá para fazer bastante coisa. Ah, e você pode também colocar em um cabide e colocar dentro do seu armário. Olha que legal que fica para você guardar as suas coisinhas dentro do armário. E é claro que você pode fazer da cor que você quiser, combinando com a decoração aí da sua casa. E espero muito que vocês tenham gostado, que já tenham deixado aquele like que eu amo. E se você é novo por aqui, é só se inscrever aí nesse botãozinho vermelho e não esqueça de clicar no sininho, que isso é muito importante para você receber todas as notificações aqui do canal. Um beijinho muito grande para vocês e até o próximo vídeo. Tchau!